Bom, agora nós vamos ver os dois tipos de representações entre os conjuntos, com 2 e com 3 diagramas, com 2 conjuntos e com 3 conjuntos. Aí nós vamos começar com 2 conjuntos, que seria mais fácil, obviamente, né? E exemplo, olha lá. Em uma empresa, 120 funcionários leem o jornal A e 150 funcionários leem o jornal B. 50 funcionários leem os jornais A e B. E, lembrando a palavra-chave, é intersecção. Leem tanto A como B. 10 funcionários não leem nem A e nem o jornal A e nem o jornal B. Aí nessas condições determine o número de funcionários dessa empresa, então ele pede o total de funcionários. O B, o número de funcionários que leem apenas o jornal A. O C, o número de funcionários que leem apenas o jornal B. D, o número de funcionários que não leem o jornal A. E E, o número de funcionários que não leem o jornal B. Bom, aí a representação do diagrama ficaria assim, nós temos 2 conjuntos, o jornal A e o jornal B. Então, o jornal A e o jornal B. Lembrando que o jornal A tem 120 funcionários que leem A e 150 que leem o jornal B. E lembra que eu falei que 50 leem A e B? A palavra é intersecção. Nós começamos pela intersecção entre 2 conjuntos. São 50 pessoas que leem A e leem B. Portanto, nós vamos iniciar com 50 funcionários que leem ambos os jornais. Aí, como 120 leem A, quem lê apenas o jornal A, nós temos que descontar os 50, porque eles também leem o jornal B. Então, 120 menos a intersecção vai dar 70. Então, 70 pessoas leem apenas o jornal A. E para determinar o total de pessoas que leem apenas o jornal B, eu tenho que pegar o total de B, que é 150, e também descontar a intersecção, porque 50 pessoas também leem o jornal A. Então, 150 menos 50, eu tenho 100 pessoas que leem apenas o jornal A. Então, 100 mais 50 vai totalizar o total de pessoas que nós temos no conjunto B, ou seja, são 150 pessoas que leem o jornal B. Então, a representação dos diagramas com 2 conjuntos seria essa. E aí nós temos, desse total, 10 pessoas não leem nem A e nem B. Então, 10 pessoas está fora, não está nem dentro do diagrama de A e nem dentro do diagrama de B, portanto, está fora. Para eu determinar o total de pessoas, eu tenho que trabalhar com 70 pessoas que leem apenas A, 50 pessoas que leem A e B, aí dá 120, mais 100 pessoas que leem somente o jornal B, então vai dar 220, mais 10 pessoas que não leem nem A e nem B. Então, totalizando os 230 pessoas, que seriam o total de funcionários que a empresa possui. Então, lá nos itens que foram questionados, nós temos o número de funcionários dessa empresa, é a soma total, 70 mais 50 mais 100 mais 10, que vai totalizar os nossos 230. Então, eu preciso do total de A descontar a intersecção e o total de B também descontar a intersecção, porque ele foi somado 2 vezes, tá? Então, com isso, os 230 é o total de funcionários. Item B, o número de funcionários que leem apenas o jornal A é o 120 menos a intersecção, que seria os 70 pessoas. E o número de funcionários que leem apenas o jornal B, basicamente nós vamos trabalhar com B menos o A. Então, eu vou retirar os elementos de A. Então, eu tenho que descontar os 50 que também leem A. Então, 150 menos 50 dá um total de 100 pessoas que leem apenas o jornal B. E depois o terceiro, o quarto, que é o D, o item D, o número de funcionários que não leem o jornal A. Quem não lê o jornal A é o complementar de A. O que seria o complementar? Nós vamos pegar o total do diagrama, que seria quem lê A, quem lê B,
e quem não lê nem A e nem B, ou seja, o nosso total, que são os 230, e descontar quem não lê A. Então, retira todo o diagrama de A, ou seja, quem não lê A é 100 mais 10. Eu tenho 110 pessoas que não leem o jornal A. E o E, o número de funcionários que não leem o jornal B, também, olha lá, é o complementar de B. O B ele está contido em alguém, que é o total de funcionários. Quem lê o jornal B são 100 pessoas mais 50. O complementar, eu vou pegar o total e excluir o conjunto B, que sobra apenas o quê? 70 pessoas que leem apenas A e 10 pessoas que não leem nem A e nem B. Então, 70 mais 10 dá o total de 80 funcionários que não leriam o jornal B. Esse é o diagrama com 2 conjuntos, tá? E aí, nós temos a possibilidade de ter 3 conjuntos, com intersecção entre eles, que vai ser o nosso segundo exemplo. Uma escola fez uma pesquisa sobre 3 modalidades esportivas, futebol, voleibol e a natação. Em um grupo de 120 alunos, 70 gostam de futebol, 60 de voleibol e 50 de natação. 35 gostam de futebol e voleibol e 30 de futebol e natação, 25 de voleibol e natação e 10 gostam de futebol, voleibol e natação. Nessas condições, determine a quantidade de alunos que não gostam de nenhuma das 3 modalidades, gostam apenas de voleibol, C, não gostam de natação, D, gostam somente de voleibol e natação, e E, gostam de futebol e não gostam de voleibol. Então, ó, primeiro, nós vamos lá. Nós temos 3 modalidades, futebol, voleibol e natação. Então, existem pessoas que gostam das 3 modalidades, então o nosso diagrama vai ficar assim. Nós sempre começamos pela intersecção comum entre os 3. Então, quem gosta de futebol, gosta de voleibol e gosta de natação, são 10 pessoas. Essa seria a região comum aos 3. Pertence a futebol, pertence a voleibol e pertence a natação. Seria essa regiãozinha aqui, ó. Então, inicialmente, nós vamos começar pela intersecção comum entre os 3, que seriam 10. Olha lá, vou voltar para vocês conferirem, ó. 10 gostam de futebol, voleibol e natação, gostam dos 3. Começamos por aí, olha lá, por aqui. Aí depois disso, nós vamos abordar lá, ó. Aí nós vamos partir para a intersecção entre 2 conjuntos. Então, quando ele fala assim, ó, 25 gostam de voleibol e natação. Então, voleibol e natação, vôlei e natação. O total entre esses 2 conjuntos são 25, que seria essa região. Mas já existem 10 pessoas que gostam de voleibol, natação e futebol. Então, esses 25, que é o total, eu tenho que descontar a intersecção comum entre os 3. Aí ficaria 25 menos 10, dá 15 elementos que gostam apenas de voleibol e natação. Aí o próximo, nós vamos lá para a intersecção comum também entre 2 diagramas. Vamos ver futebol e voleibol. Então, ó, futebol e voleibol. Aqui, ó, 35 gostam de futebol e voleibol. Então, o total é 35, mas dentro dessa intersecção já existem 10 pessoas que gostam das 3 modalidades. Então, vou ter que descontar os 10. Então, 35 menos 10 dá 25. E aí, por fim, nós vamos na próxima intersecção comum entre 2 diagramas, que seria futebol e natação. Então, entre futebol e natação, eu tenho um total de 10 pessoas. Vamos lá. Opa, minto, 30 pessoas. Então, ó, 30 pessoas gostam de futebol e natação. Então, 30, futebol e natação. Olha lá. Intersecção. Mas já dentro dessa intersecção, eu tenho já a intersecção comum entre os 3, que são os 10. Então, eu preciso descontar esses 10. Então, 30 menos 10 dá 20 pessoas que gostam apenas de futebol e natação.
Então, basicamente, nós começamos pela intersecção comum entre os três, partimos para a intersecção comum entre dois diagramas. Feita a intersecção entre dois, nós vamos partir para os conjuntos individuais. Então, quem gosta de futebol, quem gosta de voleibol e quem gosta de natação? Vamos lá, ó. Quem gosta de futebol são 70 pessoas. Então, olha o diagrama de futebol. 70, o total é 70, mas dentro do diagrama eu já tenho 3 informações. Quem gosta de futebol e voleibol são 25, quem gosta de futebol, voleibol e natação são 10 pessoas e quem gosta de futebol e natação são 20 pessoas. Então eu preciso descontar esses 3 elementos que fazem parte da intersecção, ou seja, que já está dentro de futebol. Então 70, que é o total, menos 25, depois menos 20 e depois menos 10. Vai dar um total de 15 pessoas. 15 pessoas gostam apenas de futebol. E aí quem gosta de voleibol? 60 de voleibol. Então 60 pessoas gostam de voleibol. O total do diagrama é 70, mas quando eu vou lá em voleibol eu tenho 3 informações, que seriam a intersecção entre os 3 conjuntos. Eu tenho que descontar 25 pessoas que gostam de futebol e voleibol, tenho que descontar 10 pessoas que gostam de futebol, voleibol e natação, e também tenho que descontar quem gosta de voleibol e natação, que seriam 15 pessoas. Então 60 menos 25 menos 15 menos 10 vai dar um total de 10 pessoas que gostam apenas de voleibol. E por fim, quem gosta de natação, olha lá, são 50 pessoas. Então 50 de natação. As 50 pessoas de natação, dentro do diagrama de natação, eu já tenho as 3 informações, que seriam essas aqui. Eu preciso descontar quem gosta de futebol e natação, que são 20 pessoas, preciso descontar quem gosta das 3 modalidades, são 10 pessoas, e quem gosta de voleibol e natação, que são 15 pessoas. Então, 15 menos 20 menos 10 vai dar um total de 45, descontando de 50, 5 pessoas gostam apenas de natação. E com isso, quem não gosta de nenhuma das 3, nós vamos descobrir por quê. Olha lá, 120 é o número total de alunos. Então, dentro de todo o nosso diagrama, do total eu tenho que ter 120 pessoas. Eu vou ter 15 mais 25 mais 10 mais 20 mais 10 mais 15 mais 5. Dá um total de 100 pessoas. E aí, descontando de 120, eu tenho 20 pessoas que não gostam nem de futebol, nem de voleibol e nem de natação, que não gostam de nenhuma das 3 modalidades. Aí, os itens que nós temos para responder, vamos lá, ó. Ele diz o seguinte: não gostam de nenhuma das 3 modalidades. Não gostar de nenhuma das 3 é o complementar da união entre os 3 eventos. Não gostar de nenhuma das 3, olha lá, eu pego todo o diagrama, que seria o nosso total, e aí eu vou retirar quem não gosta de futebol, não gosta de voleibol e não gosta de natação, só me restam 20 pessoas. Então, Então 20 pessoas não gostam de nenhuma, ai meu Deus, 20 pessoas não gostam de nenhuma das 3 modalidades. Aí gostam apenas de voleibol. Gostar apenas de voleibol, eu vou fazer o quê? Pegar voleibol e retirar o futebol e a natação. Senhor. Então, ó, voleibol, basicamente, quem gostam apenas de voleibol, só 10 pessoas. Porque eu vou retirar quem pertence a futebol e quem pertence a natação. Só me restam 10 pessoas. 20 não entra porque não gosta de voleibol. Então tá aqui, ó, 10 pessoas. Não gostam de natação. Então, quando não gosta de natação, eu vou pegar o diagrama de natação e retirar quem não gosta de natação. Então, quem não gosta, 15 pessoas não gostam de natação, 25 também não gostam de natação,
10 pessoas também não gostam de natação e 20 pessoas também não gostam de natação. Então, ó, 15 mais 25 dá 40. 40 mais 30, 70 pessoas não gostam de natação. Então, ó, 70 pessoas não gostam de natação. Item D, gostam somente de voleibol e natação. Voleibol e natação. Então, voleibol e natação. Então, basicamente, nós pegamos o diagrama e vamos retirar quem não gosta de voleibol e natação, 15 não gostam e 20 pessoas também não gostam. Então, aí eu tenho 25 gostam de voleibol, mais 10, 35 mais 15. 35 mais 5 mais 15, 20, 20 mais 35, 50. Ai, calma aí, me perdi. Ó. Retira, então, quem não gosta de voleibol e natação quem gosta de futebol são 15 e 20. Então, 25 mais 10 mais 20 mais 10 mais 15 mais 5 são as pessoas que gostam de natação e voleibol. Então, 5 mais 15 dá 20, mais 10, 30, mais 20, 50, 50 mais 10, 60 e mais 25, 75. Então, ó, desculpa. Gostam somente de voleibol e natação. Então, a palavra somente significa voleibol são 15 pessoas, olha lá. 10 pessoas gostam somente de voleibol e 5 pessoas gostam somente de natação. Então, gostar somente de voleibol e natação seriam 15 mais 10. 10 mais 5, 15. E, por fim, gostam de futebol e não gostam de voleibol. Então, nós vamos pegar todo mundo que está dentro do diagrama de futebol e descontar todas as pessoas que não gostam de voleibol. Então, ó, futebol menos voleibol. Futebol e eu desconto quem gosta de voleibol. Então, 15 pessoas gostam somente de futebol e mais 20 pessoas gostam de natação. Então, gostar somente de futebol e não gostam de voleibol seriam 15 mais 20, 35 pessoas. Vamos lá. 15 mais 20, 35 pessoas. Então, esse é o diagrama com 3 conjuntos. Basicamente, nós sempre temos que iniciar pela intersecção comum entre os 3, depois parte para a intersecção comum entre 2 diagramas, que seriam essas 3 regiões, mas você desconta a intersecção comum entre os 3. Olha lá, tem que descontar os 10, os 10 e os 10, que é quem pertence aos 3 diagramas, aos 3 conjuntos. E depois nós partimos para o conjunto individual. Então, quando eu vou lá, quem gosta de futebol, total de futebol são 70 pessoas. Mas dentro disso eu já tenho 3 informações. Porque se você inserir os 70 mais os 25 mais os 10 mais os 20, vai ultrapassar de 70, que era o total. Então, eu tenho que descontar o que eu já tenho no diagrama, que são as 3 regiões. Quem gosta de voleibol, olha lá, tem que descontar os 3 valores que fazem parte da intersecção entre os 3. Então, 25, 10 e 15. E quando eu vou lá em quem gosta de natação, eu já tenho 3 informações também do total, eu tenho que descontar os 3. Senão vai passar de 50 pessoas. É isso. E aí eu espero vocês para tirar qualquer dúvida, ok?